Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, o nosso Pela Bíblia, o Tempo do Fim, conforme nós temos considerado o livro O Tempo do Fim, nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre a posição pós-tribulacionista. Lembre-se que nós já falamos sobre as outras posições, e agora eu estou mostrando por que a posição pós-tribulacionista ela é biblicamente mais exata. Lembrando que o termo pós-tribulacionismo, ele quer dizer que Jesus volta depois da tribulação, arrebata a igreja para a transformação dos corpos mortais em corpos incorruptíveis, encontramos com o Senhor nos ares, existe a ressurreição de todos os santos do Antigo Testamento, e logo em seguida já continuamos com Jesus aqui no milênio. Essa é a posição pós-tribulacionista. Quais são alguns textos? Bom, nós vimos, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 29 até o 31, onde diz que logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz. Então, logo em seguida à tribulação. O texto é muito claro. Depois nós temos Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22, que nós também vimos onde está escrito que haverá grande tribulação como nunca houve, e então o Senhor enviará dos céus os seus anjos para recolher os eleitos. Isto é o arrebatamento. Então vejam que interessante o texto bíblico, como ele próprio se explica. Agora nós vamos também dar mais uma olhadinha em um outro texto. Veja só, Mateus capítulo 13, versículos 47 até os 50. Se você está acompanhando aí no seu livro, nós estamos na página 79, no livro O Tempo do Fim. Se você deseja adquirir esse livro, que é um livro maravilhoso para você estudar a escatologia bíblica, você pode pesquisar. Aí você vai ver que logo no final a gente vai deixar o endereço da livraria virtual para que você possa adquirir o livro, tá bom? Vamos lá, Mateus 13, 47 até os 50. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Note que, conforme o próprio Jesus Cristo mostra, de novo, nós teremos uma separação apenas na sua vinda. E isso ocorre depois da grande tribulação, né? Esse também é um dos motivos pelo qual eu tenho sempre dito que nós não podemos aceitar a afirmação de um grupo como religião verdadeira, um grupo que já se separou, sendo que Cristo não trata com placas religiosas. Veja que o texto ele é muito claro em dizer que Cristo trata com pessoas. São os anjos que vão separar pessoas, não placas religiosas. Então esse também tem sido sempre o nosso incentivo para você que muitas vezes fica preocupado aí com a placa religiosa, tá bom? Aí depois nós temos um texto que é um texto chave, um texto principal nessa questão, né, de Jesus arrebatar a igreja depois da tribulação. 1 Tessalonicenses 4, de 13 até o 17. Olha só o que está escrito. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Note então que o apóstolo Paulo ele é bem explícito aqui ao indicar que existe uma sequência lógica. Quando o Senhor desce dos céus, ele arrebata, ressuscita os mortos, né? E aí, conforme eu citei anteriormente, a gente entra no milênio. E quando é que o Senhor desce? Quando é que isso acontece? Bem, isso só acontece depois da tribulação. Não tem como haver arrebatamento pré-tribulacionista ou mid-tribulacionista. Vejam que a sequência dos eventos é muito clara. O apóstolo Paulo ele ainda descreve este evento da seguinte maneira. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ele diz: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todo mundo na humanidade vai morrer. Mas todos seremos transformados no momento. Isso aqui é o arrebatamento. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vejam, no toque da última trombeta. A última trombeta ela só é tocada no final da tribulação, conforme nós temos aprendido aqui. E se você pegar o Apocalipse, conforme a gente vai aprender também, os toques das trombetas, as taças da ira de Deus, tudo isso a gente vai aprender. Então veja que ao som da última trombeta, os mortos se levantam incorruptíveis, né? E nós somos transformados. Então o arrebatamento é a transformação do corpo mortal em um corpo imortal, tá? Que vai ocorrer no final da tribulação, tá bom? E antes, né, conforme a gente tem observado, acaba a grande tribulação, né? Aí nós temos o momento da volta de Jesus Cristo, que faz tudo isso, como disse Paulo, num abrir e piscar de olhos, e aí nós temos a guerra do Armagedon, lá no Vale de Megido, conforme nós já falamos, e vamos falar novamente no capítulo sobre o Armagedon. Aí o nosso livro, na página 79, nos diz: Paulo volta a falar na segunda carta aos Tessalonicenses sobre a ordem dos eventos da volta de Cristo. Ele diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro, é o arrebatamento, com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, de acordo com este posicionamento, nada acontece antes da manifestação do anticristo, sendo seguido pela grande tribulação, ressurreição, arrebatamento para o reino milenar. Isso também é apresentado na visão do apóstolo João, que nós vamos aprender, posteriormente. Então note que essa sequência ela é muito clara na Bíblia. Por isso que nós falamos que a posição pós-tribulacionista ela é muito mais precisa de acordo com a Bíblia. Ela bate certinho, não tem erro. Note que o anticristo tem que se manifestar, o mundo está sendo preparado nesse cenário para o anticristo. Nós vamos entender esse momento, e depois desse momento que o anticristo se manifesta, e aí conforme nós sabemos, a igreja passa sim pela tribulação, o anticristo vai perseguir Israel, e aí é o momento da volta de Jesus, tá bom? Então estão aqui mais alguns textos. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre o que o apóstolo João fala sobre o mesmo assunto. Vejam, nós trouxemos o ponto de vista de Jesus, o ponto de vista do apóstolo Paulo, e no nosso próximo estudo nós vamos falar sobre o ponto de vista do apóstolo João, tá bom? Deus abençoe vocês. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, adquira o nosso livro O Tempo do Fim. Roda a vinheta aí, Valdeci. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e uma boa noite.